Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do livro de Jó. Então, agora a gente vai ver no capítulo 13 que ele continua falando que ele conhece Deus. Então, ele vai continuar falando para os amigos dele que não, eu sei quem é Deus, eu sei o que vocês sabem, vocês não são os únicos inteligentes no mundo, a sabedoria não acabou em vocês, não parou em vocês e só vocês são sábios no mundo, eu também conheço Deus. Então, agora ele continua no versículo 1, Jó falando para os amigos, né? Então Jó começa: Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Então ele está falando que tudo que ele falou no capítulo 12, né, sobre Deus, os ouvidos dele viram, os ouvidos dele ouviram e os olhos dele viram. Então ele fala: não, tudo que eu te falei, eu vi. Não foi ninguém que me contou, eu mesmo vi, eu mesmo ouvi. Então fui eu que recebi essa percepção de tudo que eu te contei. Fui eu que sei, né? Eu que veio aos meus ouvidos e veio aos meus olhos tudo que eu te contei. Então aqui ele começa a explicar, falar para eles, continuar ainda na intenção de falar que ele conhece Deus. Então ele vem: Eis que tudo isso viram os meus olhos, tudo que eu falei no capítulo 12, né? Viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam, né? Então no versículo 2 ele continua: Como vocês sabem, eu também sei. Eu não sou inferior a vocês. Hoje, talvez a gente consiga falar do capítulo 13 e do capítulo 14, porque o capítulo 13 e o 14 são muito simples, então são capítulos assim que são fáceis de entender, então não precisa um alongamento muito grande. Então, talvez a gente consiga dar 2 capítulos hoje. Então, ele fala: Não, assim como vocês sabem, eu também sei. Vocês são inteligentes, eu também sou. Eu não sou menos sábio que vocês, eu não sou inferior a vocês, eu sei também. Não são só vocês que sabem quem é Deus, eu também sei. Aí no versículo 3 ele continua: Mas o que acontece é que eu vou falar com Deus, porque a gente lembra que os amigos de Jó, a questão de Jó é que Jó fala que ele começa a se queixar para Deus e começa a querer se defender para Deus. E os amigos dele alegam que Jó não tem como se defender, porque Jó não é justo. Então eles falam assim: Jó, cai na real. Não tem como você chegar em Deus e falar que você é bom. Não tem como você falar, questionar Deus do que você está passando, falando que Deus foi injusto e que você não merecia passar por isso. Não tem como você questionar Deus do que você está passando. Você tem que aceitar o que você está passando, você tem que reconhecer o seu pecado e você tem que pedir perdão para Deus. Só que Jó não concorda com isso, porque Jó não tem pecado, ele não consegue encontrar o pecado dele. Então Jó fala o quê? Não, eu vou conversar com Deus para ver o que está acontecendo. Eu quero saber com Deus o que está acontecendo porque eu não mereço, eu não fiz nada. E os amigos acham que é um absurdo Jó querer conversar com Deus para falar para Deus que ele é justo, que ele é puro, que ele não merece aquilo. Então os amigos dele começam uma discussão ali querendo dizer: Jó, quem é justo no mundo? Jó, quem é que não tem pecado no mundo? Jó, você tem pecado, Jó. Todo mundo tem pecado, Jó. Então os amigos ficam assim. Enquanto que Jó fica na defesa e fala: Não, eu não tenho pecado. Não, eu não mereço isso. Não, eu tô aqui lembrando de toda a minha história, eu não tenho nada que seja o bastante para eu estar merecendo isso. Eu não tenho nenhum pecado a essa altura do que eu tô recebendo. Então Jó fala: Não, eu quero me defender de Deus. Eu quero falar que Deus está errado. Eu quero falar que Deus está errado em me mandar isso porque Deus está me mandando uma coisa que eu não mereço. Deus está me mandando algo que eu não fiz alguma coisa a esse nível para estar merecendo isso. Então eu não mereço. Só que os amigos dele dizem o quê? Olha, Jó, você tem que entender que você não é ninguém para ir questionar Deus. Você vai falar que Deus está errado, que você não merece. Deus não mandaria um sofrimento desse para alguém que não merece. Então você merece sim. Você fez algum pecado sim. E você é mentiroso, porque você não está assumindo o pecado que você fez. Você ainda continua falando que não pecou, não fez nada. Então você é um mentiroso. E você está zombando de Deus. Você está dizendo que Deus não sabe de nenhum pecado seu e está mandando todo esse sofrimento à toa sobre sua vida. E ele fala: É isso mesmo. Eu não tenho nenhum pecado, então Deus está mandando à toa sobre mim, eu não fiz nada. E então a questão é essa, né? Porém, Jó quer se defender perante Deus, porque Jó acredita nesse Deus de retribuição. Então Jó entende que Deus está retribuindo algo. Então Jó entende o quê? Não, Deus está retribuindo algo, mas eu quero saber o que ele está retribuindo, porque eu não lembro de nada que eu fiz para merecer essa retribuição que ele está me dando.
Então eu não me lembro de nada assim. Então ele começa a questionar os amigos dele, fala, não, eu vou me defender, porque eu não me lembro de nada assim para merecer esse tipo de retribuição. E os amigos dele falam, não, você não tem que se lembrar, Jó. Agora você vai questionar o que Deus está falando, você fez e não lembra, agora pede desculpa, alguma coisa você fez. E Jó fala, não, eu tenho certeza, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Então Jó já começa a falar, não, Deus errou. Deus errou, Deus fez um cálculo errado aí e tá colocando algum pecado de outra pessoa na minha conta, porque eu não cometi um pecado para merecer esse sofrimento. E os amigos já não concordam, os amigos acham que Jó não tem que se defender, porque ao se defender, Jó tá alegando que Deus errou. E é esse o fundamento de Jó. Jó está fundamentando que Deus errou, porque Deus está dando para ele um sofrimento que ele não merece. Então Jó está falando, não, eu não mereço esse sofrimento, Deus. O que foi que eu fiz? Qual foi o pecado que eu cometi para estar merecendo esse sofrimento que eu não estou entendendo? Eu preciso entender. Eu não lembro de nenhum pecado equivalente a esse nível de sofrimento, né? Porque eles entendiam, a gente lembra que a gente viu que o nível de sofrimento era equiparado ao nível de pecado. Então Jó tinha que ter cometido um pecado muito grave. Então os amigos não acreditavam em Jó. Então os amigos falavam que não. Ao acreditar que Deus errou, ao acreditar que Deus está punindo um inocente, eu prefiro acreditar que Deus está certo. Então eles começam a defender a Deus e acusando a Jó. Então eles começam a acusar a Jó de mentiroso, de zombador, de hipócrita. Então eles começam a xingar Jó. Ali Jó se defendendo, eles começam a xingar realmente Jó ali. E Jó fala: não, eu quero me defender. E os amigos falam: Jó, para de tentar se defender, para de tentar se defender, reconhece que você é um pecador, reconhece o seu erro e para de ser mentiroso, que Deus vai te perdoar. E Jó fala: não, mas eu não tenho que reconhecer nada, eu não tenho que reconhecer nada porque eu não fiz nada, eu quero me defender perante Deus, porque eu tô sofrendo por algo que eu não fiz, eu não tô lembrando desse pecado. Então a questão é essa, né? Então agora no versículo 3, Jó fala: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero me defender de diante de Deus, porque os amigos dele mandavam que ele parar. Fala: Jó, para, você não tem que se defender, você tem que confessar, você tem que dizer que você é um pecador, você tem que se arrepender. E ele fala: não, eu não vou confessar, eu não vou pedir perdão, eu quero me defender. Porque eu não mereço isso. Eu não estou entendendo. A sentença não está de acordo com o meu crime, né? É um crime leve para uma sentença de pena de morte. Então ele está falando, não está combinando. A sentença que eu recebi não está combinando com o meu crime. Não estou entendendo isso. Eu vou me defender para ter um julgamento justo. Porque o meu julgamento não está sendo justo. Não está sendo justo o que eu estou recebendo. E os amigos dele se invocam com isso, porque falam, não, para, Jó, para de ficar questionando Deus, para de ficar falando que Deus está errado, para de falar que Deus decidiu errado, você é que está errado, você que é um pecador, você é um mentiroso, você usa sua boca para falar mentiras sobre Deus, você está usando sua boca para dizer que você é inocente e falar mal de Deus, né? Então eles começam a falar isso, e Jó tá falando, não, eu vou falar sim com Deus. Eu não vou calar minha boca. Então a questão é essa: os amigos mandam Jó calar a boca, parar de reclamar, parar de questionar Deus. E porque cada vez que Jó reclama, cada vez que Jó questiona Deus, Deus pesa a mão sobre Jó. E Jó fala: não, Deus não tá pesando por causa da minha reclamação. Eu vou reclamar mesmo, eu vou continuar reclamando porque eu tenho que me defender. Não sei, acho que Deus errou. Acho que Deus pegou o prontuário errado, tá me dando uma sentença que não é minha, tá me dando uma sentença para uma pena de outra pessoa, para um crime de outra pessoa. Não, eu vou falar com Deus, porque às vezes Deus cometeu um erro aí, Deus viu alguma coisa errada, então eu vou me defender sim, porque eu não mereço isso. Aí no versículo 4 ele continua, né, Jó falando: vocês, porém, besuntais a verdade com mentiras, né? Então aqui eles falam, vocês, né? Eu vou continuar falando com Deus sim, eu vou continuar me defendendo com Deus sim, mas vocês, na verdade, vocês ficam encobrindo a verdade com mentiras. Vocês ficam encobrindo a ignorância de vocês por não conhecerem a verdade, contando mentiras. Vocês não sabem a verdade sobre Deus, vocês não sabem a verdade sobre o que está acontecendo comigo, vocês não sabem a verdade sobre o que acontece na minha vida e vocês estão contando mentiras para não se passar por ignorantes, para não dizer que vocês não sabem o que está acontecendo na minha vida, vocês estão contando mentiras. Aí Jó começa a falar isso, não, vocês
para não dizer que vocês não sabem o que realmente Deus está fazendo na minha vida, por que que Deus está fazendo na minha vida isso, vocês estão inventando mentiras. Vocês estão inventando mentiras a meu respeito. Vocês estão dizendo que eu sou mentiroso. Vocês estão dizendo que eu sou hipócrita. Vocês estão dizendo que eu zombo de Deus, que eu me afastei de Deus. Então vocês estão inventando mentiras a meu respeito para tentar justificar o que está acontecendo, porque na verdade vocês são ignorantes ao que está acontecendo. Vocês não sabem o que está acontecendo. Aí, para disfarçar a ignorância de vocês em não saber o que está acontecendo na minha vida, e para vocês se passarem por inteligentes, né? Para não ser aquela pessoa que não tem resposta para o outro, vocês estão inventando mentira. Para não ficar sem ter o que falar, vocês estão inventando mentira. Vocês estão falando qualquer coisa para não se passar por pessoas que não entendem o que está acontecendo. Então é melhor você falar, não, eu não sei, do que você inventar que sabe e não sabe. É isso que o Jó está falando, né? Era melhor vocês falarem que não sabem e ficarem quietos, do que vocês falarem que sabem o que está acontecendo e na verdade vocês não sabem. Vocês estão inventando uma coisa, vocês estão falando coisas mentirosas, para tentar falar algo que vocês não sabem. A verdade é que vocês não sabem, a verdade é que vocês são ignorantes ao respeito disso. Mas para encobrir a falta de esclarecimento de vocês sobre o assunto, para vocês não se passarem por burros, para vocês não se passarem por gente que não sabe sobre aquilo, vocês querem se passar por sábios e vocês estão inventando mentira para parecer sábio, para saber a solução daquilo, sendo que vocês não têm solução nenhuma. Mas vocês têm medo de ficarem calados e dizerem que não sabem. Então, ao invés de ficar calado e falar, não, eu não sei o que está acontecendo com você, vocês estão chutando o que está acontecendo comigo, para não se passarem por burros. Então, vocês preferem falar mentiras do que ficarem quietos e dizer que vocês não sabem. Então, Jó está falando isso no versículo 4, né? Que eles começam a encobrir as verdades com mentiras. Eles não têm o que falar, então eles começam a mentir ali. E aqui ele fala: todos vocês são médicos que nada valem. Então, vocês são médicos que vocês estão dando diagnóstico errado. Vocês estão dando remédio errado. Vocês não estão me curando. Vocês são médicos que não curam ninguém. Vocês são médicos que recebem o paciente e falam que o paciente tem o que o paciente não tem. Fala o diagnóstico errado para o paciente. Vocês são esse tipo de médico. Vocês são os médicos péssimos. Vocês são médicos horríveis. Ele começa a falar para os amigos dele. Aí no versículo 5 ele fala isso que a gente acabou de falar. Se vocês ficassem totalmente quietos, se vocês não abrissem a boca de vocês, se vocês ficassem calados, em silêncio, o silêncio seria a sabedoria de vocês. Tem um provérbio até que fala isso, né? Que os tolos, quando estão em silêncio, se passam por sábios. E é isso que o Jó está falando. Quando vocês falam, vocês provam a ignorância de vocês. Quando vocês falam, vocês provam para mim que vocês não sabem nada. Agora, se vocês tivessem ficado quietos, vocês iam se passar por inteligentes. Então, quando você abre a boca, você prova que você não é inteligente. Se você tivesse ficado mudo, se vocês tivessem ficado quietos, vocês iam passar por inteligência. É isso que o Jó começa a falar. Não tem o que falar, não sabe o que falar, é melhor ficar quieto. Né? É melhor ficar quieto do que abrir a boca e constatar que você não tem inteligência sobre aquilo. É melhor você ficar mudo, ouvindo, porque você vai se passar por sábio. Você vai passar por um homem sábio que é tão inteligente que gosta de ouvir sobre o assunto. Então é melhor você ficar quieto do que ficar falando asneira. Então Jó começa a falar então para os amigos que antes eles tivessem ficado em silêncio do que eles começarem a falar as asneiras que eles estão falando para Jó. Aí no versículo 6. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção ao argumento dos meus lábios. Então aqui Jó ainda está falando com eles. Jó tem muita paciência com esses amigos, né? Por isso que Jó, né, é conhecido como o homem paciente, né? Então vamos falar a paciência de Jó, né? A gente viu já que essa paciência de Jó foi em relação aos amigos, não foi em relação à doença, em relação aos amigos. Mas aqui ele fala mais uma vez, ele fala, não, me escutem, eu vou argumentar, eu vou explicar para vocês por que eu tô certo. Ele ainda quer tentar explicar para os amigos dele por que ele tá certo, ele ainda quer ficar provando para os amigos dele por que ele tá certo, ele fica tentando ainda argumentar com os amigos dele, ele ainda tem muita paciência com esses amigos. Então agora ele fala para os amigos, fala, não, peraí, me escutem de novo, ouçam o que eu vou falar, presta muita atenção no que eu vou falar que vocês vão ver que eu tô certo. Então, Jó começa a falar assim com os amigos. Aí no versículo 7, Jó diz: porventura, vocês vão falar na injustiça em favor de Deus e a favor de Deus vão falar mentiras, né? Então, para defender Deus,
Vale qualquer coisa? Jó começa a falar, ó, peraí, para defender Deus vale qualquer coisa? Vale você falar uma mentira para defender Deus? Vale você fazer uma injustiça para defender Deus? Porque é isso que vocês estão fazendo, meus amigos. Vocês estão falando mentiras para defender Deus. Vocês estão praticando injustiça para defender Deus. E vale tudo isso para defender Deus? Vocês acham que Deus não vai cobrar a injustiça que está sendo praticada? Vocês acham que Deus não vai cobrar a mentira que está sendo contada para defendê-lo? Vale tudo para defender Deus? Será que realmente vale tudo praticar a injustiça que vocês estão praticando contra mim, falando que eu sou mentiroso? Só para defender Deus? Para defender Deus, vocês dizem que eu sou mentiroso, que eu sou hipócrita, que eu sou pecador. Vocês estão praticando uma injustiça comigo. Então, para defender a Deus, vale qualquer coisa? Vale ser injusto com o próximo para defender a Deus? Para defender Deus, vale falar mentiras? Então, vale falar mentiras a meu respeito para defender a Deus, né? Falar que eu sou um pecador para defender a Deus, para falar que eu sou um mentiroso, que eu sou um zombador, eu que sou irrepreensível, que sou um homem tão justo, um exemplo. É certo fazer qualquer coisa para defender Deus? É justo falar qualquer coisa? Aí, versículo 8. Vão revelar parcialidade por ele, né? Vocês vão nesse capítulo 13, a gente vai ver um linguajar muito de tribunal. Vai ter um linguajar bem relacionado ao tribunal, né? Ele vai falar como se fosse num tribunal mesmo. Então ele fala: vocês vão ser parciais para Deus? Isso é certo? Você não pode ser parcial para Deus, né? Se Deus está cometendo uma injustiça, você tem que estar do lado da justiça, porque Deus é justo, então você tem que ser justiça. Você não tem que ser injusto, né? Ser do lado de Deus a qualquer custo e defender a injustiça. Ele fala: vocês vão ser parciais por Deus? Eu tô aqui falando que eu não fiz nada, eu não cometi nenhum pecado, eu não mereço isso, e vocês nem sequer estão ouvindo o que eu tô falando, vocês ignoram o que eu tô falando, vocês ignoram minha defesa, vocês ignoram a minha vida, a minha história, o meu passado, ignoram quem eu sou para defender a Deus. Então vale a pena ser parcial dessa forma? Você olhar para a pessoa que está ali e mal saber sobre a defesa da outra e já julgar pela aparência, porque vocês estão entendendo que de um lado tá Deus, de outro tô eu, então vocês não estão nem ouvindo meus argumentos, vocês não estão nem ouvindo o que eu tô falando e estão sendo parciais para Deus. Então o que eu falo para vocês entra por um ouvido e sai pelo outro, e vocês estão ali fixos em defender a Deus sem considerar se aquilo está sendo justo ou não. Então vocês vão ser parciais para Deus, vocês realmente vão julgar de forma parcial, sem ouvir realmente o que está acontecendo, sem ponderar realmente a justiça. Vocês vão discutir a favor de Deus, né? Então vocês vão começar a discutir a causa e defender Deus. Aí agora Jó vai começar a falar: ó, toma cuidado, vocês não estão defendendo qualquer pessoa, vocês estão defendendo Deus. E se vocês defenderem Deus errado, Deus vai cobrar. Então Jó começa a falar para eles terem cuidado, porque eles aqui revelam uma imparcialidade, uma parcialidade para defender a Deus, né? Então, Deus é defendido, né, de forma a não se analisar a justiça do conteúdo. Ele é Deus e pronto, e acabou, e eles não estão nem aí para a injustiça que está sendo praticada. Então, aqui, eles fazem dessa forma a defesa de Deus, né? E a gente lembra também que eles falam de uma forma, né, como se realmente. Então, aqui Jó fala, né? Por acaso vale qualquer coisa para defender Deus? Será que vale qualquer coisa, a gente fazer qualquer coisa para defender Deus, né? Então ele fala: vale qualquer coisa ser feita para. Ah, que bom, tá, obrigada. Vale qualquer coisa para defender Deus, até falar mentiras, né? Vocês acham que vocês estão defendendo quem? Ele fala, né? Já fala: vocês acham que vocês estão defendendo quem? Porque vocês estão sendo parciais para Deus, vocês estão falando mentiras para defender Deus e vocês estão praticando injustiça para defender Deus. Vocês acham que vocês estão defendendo quem? Vocês acham que Deus não vai cobrar de vocês essa injustiça e essa parcialidade que vocês estão cometendo, não, né? Então agora ele vai começar a falar que Deus vai cobrar. Ele vai começar a explicar para eles que Deus cobra. Aí ele fala então no versículo 9: vocês achariam bom se Deus examinasse vocês? Então Jó já começa a falar: será que vocês estariam tranquilos? Se Deus realmente examinasse vocês do jeito que Ele está me examinando? Se Deus pegasse e analisasse cada ponto da tua vida, cada momento da tua vida, será que vocês iam estar tranquilos?
Será que vocês não têm nada para se preocuparem? Não tem nada que pudessem temer? Será que vocês não têm nenhuma conduta de vocês que vocês podem ter uma preocupação? Então, será que vocês iam gostar? Eu vou adorar que Deus vá lá e esquadrinhe minha vida, examine cada detalhe da minha vida. Vocês iam gostar? Então, Jó começa a questionar eles, né? Será que vocês iam gostar? Será que vocês são tão perfeitos assim como vocês estão falando? Porque vocês estão vindo aqui me julgar, vocês estão vindo aqui me trazer a solução errada, porque vocês são péssimos médicos, vocês estão vindo com o tratamento errado, a cura não acontece, o tratamento está errado, o diagnóstico está errado. Então vocês estão vindo aqui. Será que vocês são tão perfeitos assim como vocês dizem que vocês são? Será realmente? Então aqui ele continua. Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens, né? Então, se Deus analisasse cada conduta de vocês, cada pensamento, tudo que vocês fazem, será que vocês conseguiriam enganar Deus assim como vocês enganam os homens? Porque para os homens vocês se passam como puros, né? Vocês se passam como sábios, vocês se passam como santos. Mas vocês acham que enganam a Deus? Você acha que Deus sabe que você não sabe o que você faz escondido? Deus não sabe o que você pensa no seu íntimo? Então Jó começa a falar, fala assim, você pode falar o que for aqui para mim, né? Começa a falar para os amigos dele, você pode vir aqui falar o que for para mim. Mas será que no seu íntimo você tem tanta confiança assim, se Deus resolvesse examinar cada detalhe da tua vida, será que você ia estar tão confiante assim para como você está aqui agora falando para mim? Será que você é tão perfeito assim como você diz aqui? Será que você é um exemplo desse? Ou você acha que você ia enganar a Deus e ia passar alguma coisa despercebida por Deus, né? Então agora ele começa a questionar. Aí ele fala: com certeza Deus os repreenderá, se no íntimo vocês forem parciais. Então, com certeza Deus vai repreender vocês. Mesmo se ainda intimamente, mesmo que em pensamento, mesmo que em segredo, vocês forem injustos. Então, toma cuidado. Então, Jó tá falando, toma cuidado. E realmente é isso que acontece, né? Deus vai repreender os amigos de Jó, porque os amigos de Jó foram injustos. Então, o que Jó fala acontece. Isso vai acontecer realmente. Deus vai repreender esses três amigos de Jó, porque os três amigos de Jó foram injustos. Então, aqui Jó fala assim, vocês acham que vocês estão falando sobre quem? Vocês estão falando sobre Deus. Então, vocês acham que vocês podem falar de qualquer jeito sobre Deus? Vale tudo para defender Deus? Vocês acham que vale a pena ser imparcial e ser injusto? Falar mentira, ser parcial e ser injusto e falar mentiras para defender Deus? Olha, mas toma cuidado, viu? Porque Deus repreende. Se Deus perceber que no íntimo de vocês estão praticando uma injustiça, Deus vai repreender vocês. Toma cuidado, vocês não estão defendendo qualquer pessoa, vocês estão defendendo a Deus. Então, olha lá do jeito que vocês defendem. Então, Jó fala assim, e realmente Jó tem razão, porque depois eles vão ser cobrados, eles vão ser repreendidos por causa da injustiça deles com Jó. Aí no versículo 11: porventura não vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu terror? Ou seja, porventura vocês não têm medo do poder de Deus? Será que vocês não têm medo do quanto Deus é poderoso, da autoridade de Deus? Vocês não têm medo da ira dele? Vocês não têm medo do que ele pode fazer com vocês? Será que vocês não têm noção? Vocês não têm medo disso? Porque vocês estão sendo injustos, vocês estão praticando a defesa de Deus da forma errada. Então, para defender Deus não vale qualquer coisa. Vocês não têm medo, vocês não têm temor a Deus? Então ele começa a questionar: por acaso vocês não têm medo de Deus vir e cobrar essa injustiça que vocês estão praticando? Aí no versículo 12: as máximas, né, que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Então ele fala o quê? Que as máximas, as lembranças, as explicações antigas, a memória, né, tudo que eles conhecem não passam de provérbios de cinza, ou seja, não valem nada. O Jó tá falando, sinceramente, todas as explicações antigas que você tem, que você tá vindo me falar sobre o que eu tô vivendo, para mim não vale de nada. Não tá valendo de nada, não se enquadra ao meu caso. Você tá vindo me falar provérbios que são cinza, que não valem nada para mim, de nada se encaixam na minha vida. Você tá falando sobre explicações antigas sobre coisas que não se encaixam na minha vida. Não tem nada a ver. Para mim, as máximas que vocês estão falando aí
com a maior pompa, a maior alegria, se mostrando super sábios, não valem nada, porque não se encaixam no meu caso. E ele fala: suas defesas não passam de barros, ou seja, a defesa de vocês, o que vocês falam para defender a Deus, não passa de barro, ou seja, não passa de coisas frágeis, não passa de coisas fracas, né? Então, toda a defesa que vocês estão fazendo para Deus, toda a defesa que vocês estão fazendo de Deus, é frágil, é fraca. Aí no versículo 13 ele continua: aquiete-se e deixe-me falar, e aconteça-me o que for. Ele fala: fiquem quietos, para de falar, fica quieto e me deixa falar o que eu quiser. Aí ele fala: para, porque os amigos ficavam repreendendo a Jó, né? Os amigos ficavam falando: Jó, para de falar, Jó, para de reclamar, Jó, para de ficar se defendendo, Jó, para, Jó, Jó, para, Jó, para. Eles ficavam falando assim para Jó aguentar o sofrimento quieto, né? Então eles ficavam para Jó: para de reclamar, Jó, aguenta quieto, para de reclamar do que está acontecendo, vai pedir perdão para Deus. Em vez de falar que você não merece isso, vai pedir perdão para Deus. Em vez de falar que você não tinha que estar passando por isso, ou que isso é demais para você, você não está aguentando, que você quer morrer, vai pedir perdão para Deus. E ele está falando: fiquem quietos, eu vou falar assim. Fiquem quietos e me deixa falar o quanto quiser. Eu tô aqui conversando com Deus e eu quero continuar falando com Deus e eu vou falar com Deus sim. E ele fala: e aconteça-me o que for. Se for para eu morrer falando com Deus, eu vou morrer. Se for para Deus mudar de ideia e me fazer viver, vai fazer. Então aconteça o que for, eu morrendo ou não morrendo, deixa eu falar com Deus, deixa eu desabafar. Então o Jó começa a falar assim. Aí no versículo 14: por que me põe em perigo e toma minha vida em minhas mãos? Então, no versículo 14 ele diz: por acaso tem alguma lógica o que vocês estão falando? Vocês não têm lógica no que vocês estão falando. Vocês estão dizendo que eu pus a minha vida em perigo. Vocês estão falando que eu fiz algo para merecer o que eu estou passando, então eu mesmo pus minha vida em perigo. Se eu fiz algo para merecer o que eu estou passando, é porque eu mesmo pus minha vida em perigo. Então vocês estão dizendo que eu pus minha vida em perigo e que agora eu tenho que resguardar minha vida. Então, como é que uma pessoa vai pôr a vida dela em perigo e depois vai querer cuidar com todo o carinho do mundo da vida dela? Isso é contraditório. Ou a pessoa coloca a vida dela em perigo, ou a pessoa tem muito cuidado com a vida dela e nunca vai pôr a vida dela em perigo. Então ele fala: não tem lógica o que vocês estão falando. Vocês estão falando que eu coloquei a minha vida em perigo, que eu me encontro nessa situação porque eu decidi colocar minha vida em perigo, então agora eu devo cuidar da minha vida, colocar a minha vida em minhas mãos ali, proteger como se fosse a coisa mais importante que eu tenho. Mas se eu mesmo decidi colocar minha vida em perigo, como que agora eu vou ficar protegendo minha vida ali no último instante para que eu não morra? Não tem lógico o que vocês estão falando, ele está dizendo, né? Porque o que os amigos dele dizem? Jó, para de reclamar, Jó. Para de se queixar. Porque toda vez que você reclama, Deus se injuria e te manda mais sofrimento. Então, Deus vai fazer cada vez mais e você vai acabar morrendo, Jó. Então, para. Se você se arrepender, se você pedir perdão, pode ser que Deus te mantenha vivo. Então, Jó fala: não, gente, vocês não estão entendendo. Se não tem lógica o que vocês estão falando. Se vocês estão falando que eu mesmo coloquei minha vida nesse estado, que eu mesmo coloquei minha vida em perigo, por que que agora eu ia ter maior zelo por ela? Não, eu vou me queixar com Deus sim. Se Deus quiser me matar, ele que mate. Mas eu vou conversar com ele sim, eu vou desabafar com ele sim. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Então ele começa a explicar isso. Aí no versículo 15: eis que me matará, já não tem esperança. Contudo, defenderei minha conduta. Então ele fala: Deus vai me matar. Eu já sei. Já está decidido, eu sei que eu sou condenado, eu sei que Deus tem alguma coisa contra mim, eu sei que Deus me tem por inimigo dele e eu já sou condenado, Deus já vai me matar. Eu já não tenho esperança. Eu já não tenho esperança mais de viver, porque eu já entendo, eu já entendi que Deus me condenou. Mas eu vou me defender. Eu não tenho problema em morrer. Eu quero morrer. É isso que eu quero morrer. Mas eu quero ficar na presença dele. Porque a questão maior aqui não é Jó não morrer. Jó não liga de morrer. Jó quer morrer. Jó fala: Deus, me leva, Deus, eu quero morrer. Mas Jó fala: Senhor, só não tira de mim a tua presença. Senhor, eu quero morrer, mas depois eu quero encontrar contigo. Senhor, eu quero morrer, mas eu não quero perder a tua presença. Então, ele não liga de morrer, não tem problema ele morrer. A única coisa que Jó o que atormenta Jó realmente é ele achar que Deus o abandonou, que Deus não o quer mais. Então Jó não quer perder
a companhia de Deus. Então ele fala: não, Deus, só não me abandona. Então esse homem, ele está disposto a morrer. Ele fala: não, eu já estou morto. O que eu tenho a perder se eu já estou morto? Então eu já estou morto. Então a única coisa que me resta é a minha alma. E eu vou lutar por ela, porque eu quero que a minha alma encontre Deus. Então ele fala: não, eu já estou morto, eu já morri, Deus já me condenou, mas eu vou continuar me defendendo para que eu salve a minha alma. Então Jó, o intuito aqui de Jó é muito maior. Ele não lutava pela vida dele, ele não lutava pelas coisas mudarem e ele continuar vivo. A gente vê que ele anseia pela morte, né? Jó fala: não, eu quero morrer, eu quero morrer. Jó anseia pela morte, mas Jó se preocupa com a alma dele. Jó não tem preocupação com o corpo dele, né? Ele não se preocupa com o corpo, não se preocupa com essa parte. Ele se preocupa com a alma. Jó tem medo de perder a presença de Deus. Então Jó fala: não, eu vou continuar falando e aconteça o que me acontecer. Se Deus quiser me matar, Deus vai me levar. Se Deus quiser pesar a mão dele sobre mim, vai pesar, e aconteça o que for, mas eu vou continuar me defendendo, porque a única coisa que me resta é me defender, porque eu já estou morto, eu não tenho mais nada a perder, eu já estou morto, então eu não tenho mais nada a perder, então eu vou tentar salvar a minha alma, porque esse corpo eu já não salvo mais, então eu vou salvar a minha alma, eu não vou mais perder o tempo com Deus, porque assim, Deus não está me ouvindo, então o meu acesso com Deus tá raro, o meu acesso com Deus tá uma coisa difícil. Então eu não vou perder tempo orando pelo que eu não posso salvar. Então o meu corpo eu já não posso mais salvar, eu já entendi que eu tô morto. Então eu vou orar e falar com Deus sobre a minha alma, porque eu quero salvar a minha alma. Então Jó começa nessa luta. Aí no versículo 16: aliás, isso será a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a Deus. Então no versículo 16, Jó diz o quê? Aliás, isso é a minha defesa, isso é o que vai me salvar, gente. Pensa comigo. Qual é o ímpio que se atreve a chegar perante Deus para se apresentar e se defender? Isso prova a minha inocência, isso prova que eu sou justo. Somente um homem justo entraria na presença de Deus para se defender. Um homem ímpio não entraria na presença de Deus para se defender. Então isso prova realmente, e talvez me leve à salvação. É nisso que eu vou me apegar. Porque isso prova que realmente eu não sou ímpio, porque um ímpio jamais clamaria a Deus num momento desse. E eu clamo a Deus. Então ele começa a falar assim que isso é a prova dele, porque o ímpio não iria se apresentar para Deus, ia correr de Deus, né? Porque Deus está ali punindo o ímpio sabe que ele pecou, o ímpio não vai se apresentar diante de Deus, o ímpio vai fugir, vai correr. Agora ele fala: não, eu não tenho do que fugir, eu não tenho do que correr, eu vou me apresentar diante de Deus, e isso é a minha prova da minha inocência, isso pode ser o que me salve. Então no versículo 17 ele continua: atentem para as minhas razões e deem ouvidos à minha exposição, né? Então, ouçam o que eu tô falando, dê atenção, né? Porque vocês não estão dando atenção. Vocês estão ouvindo, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Vocês estão achando que eu tô falando bobeira. Mas prestem atenção no que eu tô falando. Deem ouvidos, não fique ignorando o que eu tô falando. Dê ouvido o que eu tô falando, que vocês vão ver só. Aí, no versículo 18, ele diz: ó, eu já tenho bem organizada a minha defesa e eu estou certo de que serei justificado. Então ele, coitado, ele deve ter ficado parado muito tempo pensando. Então ele já tinha tudo certo o que ele ia falar para Deus. Então ele fala: ah, não, eu já tenho tudo certo que eu vou falar para Deus. Já tá tudo planejado aqui, ó. Eu fiquei muito tempo planejando a minha defesa, né? Então eu fiquei muito tempo planejando como eu vou me defender com Deus, né? Então eu já tenho tudo certo e eu tenho certeza que eu vou ser justificado. Eu tenho certeza que Deus vai aceitar a minha defesa, eu tenho certeza. Então, ele era um homem, né? A gente vê que é difícil uma pessoa fazer isso, né? Conseguir encontrar uma defesa diante de Deus e ter a certeza de que você vai ser justificado com aquilo que você está se defendendo. E ele tinha. E no versículo 19 ele continua: haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e eu vou morrer. Então ele fala: tem alguém que me acuse? Né? Eu vou chegar diante de Deus e vou me defender. Mas se tiver alguém que me acuse, se realmente se levantar alguém que me acuse, eu vou ficar quieto, vou ficar calado e vou morrer. Eu aceito. Mas assim, quem há que me acuse? Eu tenho tudo aqui planejado, tudo aqui arquitetado para eu me defender diante de Deus, né? Então eu tenho toda a minha defesa. Quando eu fizer toda a minha defesa, Deus vai ver que eu tô certo, porque não tem ninguém que me acuse, não tem ninguém que fale que não é aquilo que eu tô falando.
Não tem ninguém que diga que não. Mas se houvesse alguém que dissesse que não, que falasse que não é aquilo que eu estou falando, eu ficaria quieto. Eu ficaria quieto e aceitaria morrer, aceitaria perder a presença de Deus, né? Aí no versículo 20 ele fala para Deus, né? Deus, me dá só duas coisas, somente duas coisas eu te peço, né? E eu não vou me esconder de ti, me dá só essas duas coisas. Aí no versículo 21 ele diz: afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com os teus terrores, né? Então, afasta de mim a tua ira, para de me castigar dessa forma e não me assusta mais, eu tô com muito medo. Não me causa mais esse terror que eu tô sentindo, né? E ele fala no versículo 22: chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás, né? Então, Senhor, me chama à tua presença. Senhor, me responde. Eu tô orando há tanto tempo, eu tô falando contigo há tanto tempo e o Senhor não me responde, o Senhor não me ouve. Me chama na tua presença e me pergunta o que o Senhor quiser que eu vou responder. Aí ele fala, ou me deixa falar e o Senhor responde as minhas perguntas. Aí no versículo 23, quantos erros e pecados eu cometi? Então agora ele começa a falar as perguntas dele, né? Ele fala, ai Deus, então, ou me deixa falar e me deixa fazer minhas perguntas. Então agora ele vai começar a fazer as perguntas dele. Aí no versículo 23 ele fala, Deus, quantos erros eu cometi? Quantos pecados eu cometi? Mostra, por favor, a minha falta, mostra o meu pecado, mostra o que foi que eu fiz. Mostra o que foi que eu fiz, quantos erros eu cometi, quantos pecados eu cometi, me mostra, que eu não tô entendendo, eu não tô lembrando. Aí no versículo 24, por que escondes o teu rosto de mim e me considero teu inimigo, né? Então aqui ele fala, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não responde minhas orações? Eu que tinha todas as minhas orações respondidas. Eu que tinha tanto a tua presença, por que agora o Senhor não me ouve? Por que agora o Senhor não aparece? Por que o Senhor não fala mais comigo? Por que eu virei teu inimigo, né? Mas na verdade ele não sabia, né, que ele não era inimigo de Deus, né? Quem estava ali agindo na vida dele era Satanás. E realmente era um inimigo ali. Então realmente ele tinha que se sentir como um inimigo atacando ele, porque era o inimigo que estava atacando ele, era Satanás que estava atacando ele, não era Deus. Então era o inimigo de Jó que o atacava. Então ele não sabia que era Satanás o atacando, então ele atribuía a Deus essa inimizade, mas a inimizade era de Satanás. Então, Satanás era o inimigo de Jó, né? Então, era Satanás que não. Na verdade, Deus não respondia a Jó por conta desse tempo realmente de permissão, né? De Satanás na vida de Jó. Então, Deus não poderia atrapalhar. Se Jó estava sendo testado, Deus não poderia atrapalhar. Porque se Deus falasse com Jó, ia atrapalhar o teste de Jó. Então, Jó tinha que realmente ser testado. Então, ele não podia responder o chamamento de Jó. Aí no versículo 25, Jó continua falando, né? Por acaso o Senhor vai atormentar uma folha levada pelo vento, né? Então ele começa a falar, gente, quem sou eu, Deus, para o Senhor me atormentar desse jeito? Por favor, me deixe em paz. É isso que ele fala, né? Ele começa, ai, Senhor, não aguento mais, me deixe em paz. Quem sou eu para o Senhor me atormentar desse jeito? Eu sou só uma folha seca sendo levada pelo vento. Aí ele fala, ó, o Senhor vai atormentar uma folha levada pelo vento. O Senhor vai perseguir uma palha seca, né? Porque é isso que eu sou. Eu sou uma folha seca levada pelo vento, eu sou uma palha seca e o Senhor vai ficar me perseguindo. Aí no versículo 26, pois decretas, né, contra mim coisas amargas e me atribuis a culpa da minha mocidade. Então ele fala, o Senhor, meu Deus, o Senhor só registra contra mim coisas ruins. Parece que de tudo que eu faço, de tudo que eu vivi na minha vida, de tudo que eu passei, de todo o meu trabalho na terra, parece que o Senhor só anotou as coisas ruins pro que eu tô vivendo, parece que o Senhor só anotou o que eu fiz de errado. Parece que o Senhor não observou as coisas boas que eu fiz, parece que o Senhor não observou os caminhos certos que eu andei, os caminhos certos que eu andei, parece que o Senhor só observou as coisas erradas que eu fiz. Aí ele fala aqui, e tá me atribuindo a culpa da minha mocidade, então todos os meus erros de quando eu era jovem, o Senhor tá me punindo. Parece que tudo que eu fiz de bom, o Senhor não anotou. O Senhor anotou só as coisas de ruim que eu fiz na minha vida, só os meus erros o Senhor anotou. E agora o Senhor está me culpando, o Senhor está me condenando pelos meus pecados de quando eu era jovem. Aí aqui no versículo 27. O Senhor coloca a corrente em meus pés, vigia todos os meus caminhos, põe limites aos meus passos, né? Então ele falou: Deus, eu não consigo fazer nada.
eu me sinto acorrentado, eu estou acorrentado pela tua ira, né? Eu sinto os meus pés com corrente porque eu não posso fazer nada. O Senhor vigia todos os meus caminhos, vigia os meus passos, e o Senhor colocou limite do que eu posso fazer até onde eu posso ir. Eu estou limitado, o Senhor me prendeu, eu me sinto preso. Aí no versículo 28. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome e como a roupa que é comida da trás. Fala, o Senhor fez isso comigo, o Senhor me acorrentou, eu tô aqui com a minha perna presa em correntes, né? E limitado o meu espaço, eu não posso andar muito, né? Porque aquela corrente me segura, então eu fico presa àquela corrente. E eu tô com espaço limitado para andar por causa daquela corrente, o Senhor me prende. Apesar de eu ser uma coisa podre, apesar de eu não ser ninguém, o Senhor quer me acorrentar, o Senhor quer me limitar. Eu já não sou nada, eu já não sou ninguém, o Senhor ainda me limita e o Senhor ainda me aprisiona. Eu já sou algo tão podre, eu já sou algo tão ínfimo, né? E o Senhor ainda me prende. Aí no capítulo 14.